Olá, sejam bem-vindos novamente ao curso de Fisiologia Vegetal. Na nossa aula número 2, nós vamos estudar o transporte de seivas do floema e do xilema na célula vegetal. Para isso, nós temos aqui alguns assuntos que são importantes que você conheça para responder as perguntas que eu deixei na semana passada. Nós vamos estudar melhor o que é o processo de transpiração, o que é o transporte de seivas do xilema e do floema, a abertura e o fechamento estomático e a teoria de tensão-coesão ou tensão-adesão-coesão. Na última aula, eu havia perguntado para vocês, ao final dela, como é que a água consegue chegar ao topo de árvores tão grandes como essas daqui que tem na foto. Elas são grandes não só na sua altura, como as palmeiras imperiais aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como elas são grandes na sua espessura de tronco, né? Então aqui é o caso de uma samalmeira na Amazônia, e aqui, em escala, eu coloquei aqui uma foto com um elefantinho aqui para vocês verem que o baobá, em relação ao elefante, é um organismo muito maior. E aí a pergunta é, como que a água que está aqui na região do solo, nas raízes, consegue chegar até o alto dessas plantas? Bom, para isso nós vamos ter que estudar um processo que se chama transpiração. A transpiração que acontece nos vegetais não é a mesma coisa que acontece nos humanos, por exemplo. Quando a gente está transpirando, a gente diz que nós estamos suando. No caso aqui, as plantas não suam, né? O processo de transpiração, ele é um processo que envolve a perda de água na forma de vapor pelas plantas, e ela não tem nada a ver com glândulas sudoríparas, que é o caso, por exemplo, dos mamíferos quando suam, né? No caso aqui da transpiração, a gente sempre diz que a transpiração ela é um mal inevitável. E por que a gente diz que ela é um mal inevitável? Porque a perda de vapor de água é uma coisa que pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. E vou explicar para vocês melhor por que ela tem esse lado bom e esse lado ruim. O grande órgão produtor de transpiração de uma planta é a folha. E o que será que tem na folha, né, que faz dela tão especial para esse processo de transpiração? Então aqui, de novo, eu vou mostrar para vocês fotos sequenciais e vou reforçar para vocês a importância que tem, numa aula de biologia, de vocês mostrarem para os alunos de que corte vocês estão falando, aonde ele foi feito e qual é o órgão da planta que está sendo representado para eles em livros didáticos ou outros materiais. No caso aqui, um corte de uma folha, ele é feito da seguinte maneira. Primeiro, você pega aqui o material, a folha que você quer, faz um pequeno corte extraindo um pedaço do material, corta ele no sentido transversal, que seria esse daqui, e leva ele então para uma lâmina e cora esse material. Quando eu coro esse material, eu vou obter então, numa visão microscópica, né, essa imagem. Essas cores que você vê aqui são cores que são provenientes de um corante que foi utilizado na preparação histológica. Isso é importante também de você lembrar para os seus alunos, porque muitas vezes os alunos olham algumas representações esquemáticas e eles ficam achando que quando você faz o corte ou você olha no microscópio, as cores que você vai encontrar são aquelas que estão num desenho, por exemplo. Tá? E o que tem na folha? Então veja, eu tenho aqui a epiderme superior, que é essa camada de células aqui, né, que está na parte de cima da folha, e a epiderme inferior, que é essa camada de células aqui embaixo. Tá? E uma célula específica importante no processo de transpiração, que é o estômago. Tá? Então aqui é um outro exemplo de desenho, em que eu tenho aqui a camada de epiderme, um tecido de preenchimento e a célula estomática aqui, sempre lembrando que ela foi cortada nessa região transversal. Tá? Bom, se eu olhar de cima, se eu pegar a pelinha da folha e olhar por cima, né, a camada da epiderme da folha e olhar ela por cima, eu vou ver então aqui vários estômatos e eles estão concentrados principalmente na parte inferior da folha. E no caso aqui dessa imagem eu tenho uma ampliação e nessa ampliação o que eu posso ver? Primeiro, duas células, uma aqui e a outra aqui, que eu chamo de células guarda. Dentro dessas células guarda,
eu tenho essas substâncias verdes que são os cloroplastos, tá? E esta abertura que eu chamo de ostíolo. Tá? Bom, esse material que eu estou mostrando aqui é um material que foi feito em microscopia. Tá? Agora, como que é a abertura e o fechamento desses estômatos? Lembra que na aula passada eu falei um pouco para vocês como é que era a abertura e o fechamento, a turgidez e a plasmólise da célula vegetal. Eu usei, então, na aula anterior, eu usei uma caixinha de acetato mostrando para vocês, com uma bexiga, o que aconteceria com o conteúdo celular em diferentes concentrações. E aqui, usando de novo bexiga, eu acho legal isso, você usar materiais de baixo custo para você fazer esses modelos, né, que são importantes para que o aluno possa visualizar melhor o que ele está aprendendo. Nesse caso aqui, eu fiz as células estomáticas em duas situações. Nessa situação, as células estão hipertônicas, portanto, perdeu o conteúdo celular e os estômatos estão fechados. Tá? E nesse caso aqui, se eu imaginar que a água entrou aqui, né, porque a célula estava hipertônica, ela vai ficar então agora túrgida, o que eu vejo é que elas cresceram, elas incharam e se produziu aqui no meio um buraco por onde vai sair e entrar o vapor de água. Então, aqui seriam representações e modelos para o aluno entender um pouco melhor como que é a abertura e o fechamento. Mas quais são os fatores ambientais que levam à abertura e ao fechamento de um estômato? Isso é uma coisa importante da gente saber, porque é a partir disso que eu vou conseguir explicar para vocês como que a água que está lá na raiz consegue chegar no alto da planta. Então, um dos efeitos que a gente tem que analisar aqui é o efeito da luz. O que tem o efeito da luz? É muito importante que vocês percebam que a luz, ela é um fator que determina vários processos na planta, e um deles é a transpiração e a abertura e o fechamento do estômago. Vamos acompanhar o gráfico aqui. Na situação aqui embaixo, eu tenho os estômatos fechados, né? Então, lá no meu modelinho, aquelas bexiguinhas uma do lado da outra. Quando o estômato está fechado, há uma concentração muito grande de potássio que começa a sair dessas células vegetais, né? E ela, então, se fecha. Com o passar do tempo, eu aumento a quantidade de luz e aumenta as chances de entrar água, porque as células começam a ficar mais concentradas, o aporte de potássio para a parte interna começa a ter necessidade de entrada de água, e então o estômago se abre. Ele se abrindo, em grandes intensidades de luz, eu começo então a ter mais perda de água pela região do ostíolo. Só a luz é importante para isso? Não, outros fatores ambientais também são muito importantes para a abertura e o fechamento do estômago. Acompanhe aqui na tabela que eu vou mostrar para vocês quais são esses fatores. Então, no caso da luz, o que a gente sabe? Que quando há aumento de intensidade luminosa, esse estômago abre. Em que outras situações esse estômago vai abrir? Quando tiver também baixa concentração de CO2. Né? Então, alta luminosidade abre, baixa concentração também abre. Por quê? Nós vamos imaginar o seguinte, se tem luz disponível na folha, ela está fazendo fotossíntese. E quando ela está fazendo fotossíntese, ela consome gás carbônico. Portanto, essa concentração de gás carbônico desce e ela descendo faz com que o estômago fique aberto. Vamos pensar que agora a luz está acabando. Então, nós estamos chegando no final do dia, no entardecer, e aí a taxa de transpiração vai começar a diminuir. Por quê? Porque na ausência de luz, o que a gente tem é um estômago fechado. E se a luz diminuiu, diminuiu também a minha fotossíntese. Então, se de dia a planta está fazendo fotossíntese e respiração, de noite ela está só respirando, não está mais fazendo fotossíntese. Então, ela começa a produzir mais gás carbônico, o que ajuda a manter esse estômago fechado. Tá? Bom, outros fatores também são muito importantes para uma planta para que ela possa abrir e fechar os seus estômatos. A água, por exemplo, independente às vezes da quantidade de luz ou de gás carbônico, ela é muito mais determinante do que outros
outras situações. E nesse caso aqui, quando eu tenho bastante água, a tendência do estômago é abrir. Já que tem bastante água, o estômago abre, sai o vapor de água ali pela folha, mas não tem problema porque tem bastante água disponível para ela. Agora, quando falta água, então o estômago fecha, porque não pode perder água nessas situações de grande estresse hídrico. Tá? Aqui é um gráfico para mostrar para vocês o que acontece com a absorção de água numa planta ao longo de um dia, né? E o que acontece com a taxa respiratória. E nós vamos perceber aqui que há uma relação direta entre a transpiração e a absorção de água. Então, olha só, 6 horas da manhã, nasce o dia, começam os primeiros raios de sol. Começa, então, a abertura desse estômago. O estômago que estava fechado começa, então, a ficar nessa situação, que é essa situação de células túrgidas, né, em que vai abrir o estômago e vai poder passar, então, o vapor de água. Ele vai ficar aberto. Conforme vai passando o dia, a taxa de transpiração vai aumentando. E a absorção de água do lado de baixo da terra também vai aumentando pelas raízes, ó. Vai aumentando a absorção de água. Até mais ou menos esse ponto aqui, ó, que é mais ou menos às 6 da tarde, entardecer, quando a intensidade de luz começa a baixar, aí você vê que a transpiração e a absorção de água começa a decair. Vai a zero? Não, ó, não vai a zero aqui, ó. A absorção, ela se mantém, tá? Às vezes a taxa de transpiração pode chegar muito perto de zero, mas nunca vai ter todos os estômatos totalmente fechados e a planta sem perder água de jeito nenhum. Mesmo porque a transpiração ela não depende somente da área de folha, ela pode acontecer em qualquer área do vegetal. Tá? Bom, a partir daí, então, a gente consegue explicar como que a água vai sair lá da região da raiz e vai chegar à parte mais superior da planta. Para isso, os pesquisadores, os cientistas, eles têm uma hipótese. Né? Por que uma hipótese? Porque em ciência as coisas são assim. A gente tem verdades, né, que são transitórias, elas não são verdades absolutas. Elas mudam, porque as perguntas dos cientistas mudam e ao longo do tempo as formas de explicar essas perguntas também mudam. Por uma série de razões, porque a gente aumenta a quantidade de conhecimento que a gente tem, novas técnicas começam a aparecer, novas perguntas começam a surgir. Então, atualmente, a hipótese mais aceita que nós temos para explicar o transporte de água é essa aqui que eu vou falar para vocês, que é a teoria da tensão-coesão ou tensão-coesão-adesão. Tá? Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Se eu olhar aqui nessa região superior, onde está acontecendo a transpiração nas folhas, eu vou ver que a água está saindo na forma de vapor d'água aqui pelos estômatos. E também sai dessas regiões aqui intercelulares. Né? Está saindo água, né, de várias células e do espaço entre elas também. Bom, se está saindo água por aqui, as células estão ficando hipertônicas. Se elas estão ficando hipertônicas, elas precisam de água. De onde vem a água? Da seiva do xilema. Lembra lá na aula de morfologia vegetal, existia lá um tipo de vaso condutor chamado xilema, que carrega uma seiva que é rica em água, tem bastante minerais, até alguns açúcares, né? E essa seiva vai trazendo, então, a água que vai hidratar essas células que estão aqui em estado hipertônico. Ao mesmo tempo, o que acontece? A água tem uma propriedade muito interessante, que é essa ligação que ela faz entre as moléculas dela. Essa ligação é muito forte, formando quase que uma corrente, né, de uma molécula de água ligada na outra. Então, quando a célula que está aqui puxa as moléculas de água, uma molécula de água para dentro dela, a outra já está sendo puxada pela tensão criada, e aí é o nome da teoria, né, de tensão, essa sucção que é criada. Puxa, então, a próxima molécula de água e essa corrente de água vai subindo ao longo do
xilema, tá? Veja só, essa tensão que provoca essa subida também provoca a entrada de água aqui na raiz. E aí, então, eu tenho o fluxo de água lá para cima a partir desse processo de transpiração. Como que é o transporte agora da seiva do floema? Da seiva do floema é um pouco diferente, porque o floema ele carrega aquelas substâncias que foram produzidas a partir da fotossíntese, principalmente sacarose, né? E essa sacarose é passada por transporte ativo, lembra aquele que tem gasto de energia, para áreas mais internas da planta. Um pesquisador do século XVIII, que é o Malpighi, século XVII, ele fez um experimento que ele arrancou um anel aqui da casca para ver o que acontecia, né? Para ver qual era a função do floema. E aí ele percebe, depois de um tempo, que a seiva do floema fica acumulada aqui nessa região e, passado um tempo, a planta morre. Por que a planta morre? Porque ocorreu a transpiração aqui em cima, né, nas folhas, né? A transpiração estava ocorrendo normalmente, né? Então eu tinha ali a transpiração ocorrendo e a água está subindo pelo xilema aqui na parte mais interna, tá? Na descida, aquela água que vem com açúcar, com bastante sacarose, não consegue chegar à região da raiz pelo floema. O floema fica mais na região da casca. E aí ele se acumula aqui, né? E depois de um tempo a raiz vai morrer porque ela não tem nutrição suficiente para a sobrevida dela. Como é que é esse transporte dessa sacarose, né? Então aqui a água subiu, né, com alguns minerais, descendo aqui e indo para outras partes da planta, né, pelo floema, ela vai por transporte ativo e pelo fluxo de pressão que está sendo criado aqui. Bom, então era isso. Nessa aula a gente descobriu como que a planta consegue transportar água até a região mais superior das árvores, de árvores grandes como essas, né? E agora você já sabe explicar aí para os seus alunos como isso acontece. Mas uma pergunta fica: se as plantas fazem fotossíntese e elas produzem o próprio alimento, por que a gente precisa adubar essas plantas? Será que é tão necessário assim, né? Na aula que vem a gente vai responder essa e outras perguntas e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.